Opa, fala aí galera, tudo bom? Estamos aí com mais um vídeo e nesse aqui especificamente a gente vai tratar de uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, mas que em virtude de o site só disponibilizar esse artigo para assinantes, nós tivemos que recorrer aqui ao site antagonista, né? Um site pseudo-jornalístico, segundo o Reinaldo Azevedo. É uma espécie de jornalismo pago. E isso aí, qualquer idiota que lê aqui percebe isso. E eles, como são preguiçosos, simplesmente reproduziram aqui o que saiu na Folha de São Paulo. E qual a importância da gente discutir isso aqui? O tema do vídeo será: Jair Bolsonaro pede bênção para Donald Trump. O senhor Bolsonaro pretende, no mês de outubro, engraçado que é justamente o mês cujo Rodrigo Maia pretende votar a reforma da Previdência. Então é meio suspeito que o deputado fascista Jair Bolsonaro esteja preparando uma saída estratégica justamente nesse período. Mas aqui consta que o deputado fascistoide de extrema-direita pretende viajar para os Estados Unidos visando estreitar laços com Washington e principalmente agradar o mercado financeiro, agradar os grandes capitalistas norte-americanos e pedir bênção, né, para o imperialismo acerca da sua candidatura a presidente. Né? Nada que, por exemplo, Lula não tenha feito. Ele teve que fazer isso em 2002, por exemplo. Ele pediu bênção para George Bush. Mas aqui o pseudo-nacionalista Jair Bolsonaro, a gente vai discutir isso mais à frente, e é o assunto principal aqui, a gente destrinchar aqui um pouco, conversar um pouco sobre isso, é como esse cara, ele é um nacionalista de Araque, ele é um capacho, né? Que quer transformar o nosso país, que é ele tem todas as condições de ser uma potência, em um lanchinho da madrugada de países imperialistas como Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Japão, né? Isso dito pelo próprio Jair Bolsonaro. Você vê o nível do sujeito quando ele dá uma declaração como essa aqui. Eu cheguei nessa reportagem aqui, onde ele diz que o Brasil pode evoluir se juntando aos Estados Unidos, né? Aqui você vê o caráter viralatista da direita brasileira. Eles têm vergonha de ser brasileiros, né? Eles vestem lá aquela camisa da CBF, usam a bandeira ali, mas eles odeiam o nosso país, têm vergonha de o fato do Brasil ser uma mistura de índios, negros, portugueses. Você vê aquela declaração do Dallagnol, onde ele diz que o problema do Brasil foi que o Brasil foi colonizado por portugueses, né? Um negócio até ridículo. Pô. Há umas suposições aí, por exemplo, a Holanda colonizou o Suriname é uma bosta. Guiana Francesa é bom? Né? Vietnã é bom? Você vê o nível da boçalidade desse pessoal. O sonho deles era ser americanos, morar em Miami, umas coisas assim. Eles não gostam do Brasil. Né? Você vê na época do golpe, um cara que se diz nacionalista, um cidadão, foi para Copacabana com uma cartolina escrita em inglês, pedindo para os Estados Unidos intervir no nosso país. Você vê aquela Janaína Pascoal, outro elemento de extrema direita, mandando o Trump invadir a Venezuela. Quer dizer, se quer respeito à autodeterminação dos povos, né? Quer que uma potência estrangeira agrida outro país, invada, faça uma guerra e interfira em algo que não é da conta deles, né? E eles querem entregar as nossas riquezas para o Estado genocida de Israel, onde o senhor Jair Bolsonaro estreitou laços no último período aí. Ele inclusive foi lá, fez aquele circo lá de
fazer um batismo, né, na água lá com aquele Everaldo. E Israel tem interesses em colocar não em colocar, mas seria bom para eles ter um cidadão de extrema direita que vai se utilizar muito do aparelho de repressão do Estado contra o povo, cuja tendência é de se levantar no próximo período, haja vista que a reforma trabalhista, o desmonte trabalhista, ele entra em vigor em novembro desse ano, e os sintomas disso aí só vão começar realmente a ser sentidos no ano que vem, né? E ninguém sabe o que vai acontecer. O Temer está na corda bamba e ainda está sendo segurado por isso, com medo de revoltas populares, e isso pode acontecer em 2018 ou 2019, mas em algum momento isso vai acontecer. O povo está de saco cheio, está revoltado, e quando vê as suas condições, a sua condição de vida se precarizar ainda mais, o pessoal tende a se organizar, se revoltar, ir para a rua, e vai ser necessário, isso pensando do ponto de vista da burguesia e do imperialismo, colocar alguém que não vai se furtar de usar de força excessiva para conter o povo, nem que use lei antiterrorista, leve um monte de gente para prisão e etc. E que ajude a entregar todo o nosso patrimônio, tal como o golpista Temer já vem fazendo, mas de uma maneira ainda mais ostensiva. Você vê aqui o que deve ter motivado o Bolsobosta a se movimentar ainda mais foram indicativos do mercado que apontavam que o prefeito de São Paulo, João Dória, seria o favorito do mercado para que ele viesse candidato a prefeito. Perdão, estou viajando aqui. Para que ele viesse candidato a presidente no próximo ano, pois ele é um ultraliberal, um entreguista de marca maior, e pelas atitudes que ele vem tendo a nível municipal, como por exemplo aquele lance da Cracolândia, a questão envolvendo os moradores de rua, onde ele mandou até tacar fogo, a truculência que ele tem com oposicionistas, com manifestantes. Ele mandou pintar lá os grafiteiros, ele fez um circo danado quanto de grafite na cidade. Então ele seria alguém, esse almofadinho aqui, perfeito para aplicar a agenda neoliberal e levar o nosso país ainda mais para um regime de exceção, utilizando-se da força. E o Bolsonaro, como representante da extrema-direita, mas que por ser muito caricato, ele fala muita bosta, ele não sabe, não controla a boca dele, ele fala besteira de mulheres, de negros, homossexuais. Então isso atrai uma rejeição inicial muito grande a ele, né? Não que o Dória não tenha, o golpista Dória tem, mas o Bolsonaro ele atiça, né, esse pessoal a combatê-lo, e ele como presidente já de cara teria essa rejeição, né? Além da esquerda, isso poderia inclusive inclinar setores como o movimento negro, que tem muita força, nosso país é quase metade negro, a se inclinarem à esquerda, se conscientizar, e isso seria perigoso, né? Se inclinar à esquerda, né? Ainda mais no momento de crise e ascenso de massas, seria um perigo isso aí. E aqui a gente evidencia o caráter entreguista do senhor Jair Bolsonaro quando ele critica o acordo que nós fizemos com a Ucrânia para fortalecer o nosso programa de satélite espacial e fazer com que Alcântara se tornasse uma grande base de lançamento de foguetes, né? Parece que eu não entendo muito disso, mas parece que Alcântara seria um dos melhores lugares do mundo para lançar foguetes, né? E não à toa que isso
isso indicado pela Wikileaks, a gente vai ver aqui. Estou esperando carregar aqui. A Wikileaks revelou como os Estados Unidos sabotaram o nosso país no que tange o nosso programa de satélites, que daria um salto tecnológico muito grande para nós, e também no programa nuclear do nosso submarino, que seria um produto de qualidade, daria um ganho militar para nós e teria custos menores que, por exemplo, que a Rússia e os Estados Unidos levam para construir o deles. Isso daria um ganho até do ponto de vista econômico, pois poderíamos vender esses submarinos para a Venezuela, para diversos países. Isso elevaria a nossa condição de centro tecnológico, desenvolver tecnologia militar em conjunto com a China, né? China e Rússia têm algumas parcerias nesse ponto, e até com transferência de tecnologia, quer dizer, seria um puta salto que nós teríamos. E não à toa que a Operação Lava Jato deu ao Almirante Otton, acho que a maior pena até agora da Lava Jato. O Almirante Otton, que pode achar o que quiser dele, mas é um nacionalista, um cara que em qualquer lugar do mundo seria considerado um herói nacional, foi condenado a uma sentença de morte, pois ele não vai sair vivo da cadeia, né? E a gente avança aqui, evidenciando ainda mais o caráter antinacionalista do senhor Jair Bolsonaro, o que é até ainda mais grave. Em uma entrevista para o youtuber fascista Nando Moura, o anão de Embu, o carequinha cabeludo, Jair Bolsonaro declara que a Amazônia não é nossa, que a gente tem que entregar a Amazônia para os Estados Unidos. Vou tentar dar um play aqui, não sei se vocês vão escutar. Ficou meio difícil, galera, que o meu fone de ouvido tá do outro lado, então eu tô com medo de dar uma certa microfonia, sei lá, então tô deixando do outro lado, uma certa distância, né? Mas aqui ele diz basicamente que nós temos que fazer parceria com os Estados Unidos e países europeus, pois a Amazônia não seria nossa. Quer dizer, ele quer colocar o nosso país em uma condição de lanchinho da madrugada, né, de potências internacionais. Para quem não sabe o que é o lanchinho da madrugada, caso tenha famílias aqui assistindo o vídeo, não é muito legal mencionar o que é, mas vocês podem procurar no Google aí, tem até funk disso. A posição de submissão e de ser inimigo dos interesses nacionais. A Amazônia é nossa. Ele não tem que entregar nada. Isso aí é um discurso que ele usa para justificar para os bolsominions dele a verdadeira entrega do nosso patrimônio e nos colocarmos numa condição colonial. Não existe parceria com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é parceiro de ninguém. Você vê toda a sabotagem que eles estão fazendo na Venezuela, a guerra de pressão com a Rússia, com a China. Eles não querem parceria com ninguém. O capitalismo hoje chegou numa debilidade tão grande que nesse Salve Quem Puder, eles têm que esmagar economias como a nossa. Como eu disse, a direita brasileira ela é vira-lata e anti-Brasil por natureza. Então você vê eles apoiando esse tipo de política canalha. E a gente avança aqui. O caráter repressivo que Jair Bolsonaro significa. Que aqui o meu computador está um pouco lento, vocês me perdoem, eu vou tentar fazer esse vídeo sem edição. Infelizmente travou aqui, mas dá um... foi. Jair Bolsonaro, em uma declaração em Campina Grande, na Paraíba, mas ele deu uma declaração dessa junto a elementos ruralistas, defendendo que a UDR, esses setores
do latifúndio, cujo ele é um apoiador, tenham permissão, o que já vem ocorrendo desde que o golpe se concretizou, para sair matando índios, camponeses, ainda mais do que é feito. E ele daria apoio a esse tipo de política, né? De atacar o MST, atacar a Liga dos Camponeses Pobres. Quer dizer, ele é um inimigo do povo. E um ascenso da extrema-direita, na figura de Jair Bolsonaro, e o Dória não seria diferente disso, mas como o protagonista do vídeo é o deputado fascista Bolsonaro, nós vamos abordar só o Bolsonaro. Significa um extermínio de sangue que será feito no campo, principalmente contra os indígenas, cujo esse sujeito aqui faz discursos super virulentos, super agressivos e marginalizando os verdadeiros donos dessa terra aqui, que são os nossos amigos indígenas, né? Você tem que respeitar o espaço que eles têm da sua reserva para que eles possam continuar com a cultura deles. É um espaço deles que deveria ser até maior do que é. E ele faz toda uma campanha em conjunto com esses seguidores escrotos e racistas dele para criminalizar o índio, né? Já não basta toda a sacanagem que foi feita com o índio a vida inteira. Tem que vir um fascistoide desse querer acabar com reservas indígenas. Não à toa está tendo uma votação aí em que o golpista Temer visa atacar isso para agradar setores do agronegócio, que é um câncer no nosso país, pois o agronegócio, na divisão internacional do trabalho, já disse aqui, eu falo em tom de sacanagem aqui, mas a nossa função no mundo é exportar soja para porco comer. É isso que vocês querem para o nosso país? Porque até a Índia, pessoal, os racistas aqui da direita falam mal da Índia. Você vai em vídeo deles do YouTube e lê os comentários lá, aparece só gente falando mal do povo indiano, dizendo que eles são fedorentos. Eu nunca vi um indiano, não sei se o indiano fede, né? E mesmo se fedesse, o caráter desse pessoal faz ele ser mais fedorento que um morador de rua que não toma banho há um ano. A alma desse Bolsonaro aqui é putrefata, né? E aqui a gente avança no caráter fascista desse governo, de um possível governo Bolsonaro, que será um regime de força, não tenham dúvidas disso. É uma notícia do UOL, pra gente fechar o vídeo bonito aqui. O meu PC tá lento, rapaz. Eu tô com mais de 15 abas abertas aqui para poder fazer o vídeo. Então, meu PC tá dando umas arregadas aqui. Professor, ou foi um fato ocorrido na Unifesp, da Baixada Santista, onde PMs, apoiadores do fascista Jair Bolsonaro, invadiram uma audiência de direitos humanos para avacalhar uma votação que seria feita do programa de direitos humanos e tudo mais, visando claramente um ataque contra a população, né? Ontem mesmo teve aí, vocês podem ver do lado aqui na direita, o novo comandante do Rota dizendo que a abordagem para os cheirosinhos da região centro-oeste de São Paulo tem que ser uma, e para a população, para a classe operária paulista, tem que ser na base da pancada, né? Nada diferente do que qualquer um aí no Barreiro, em Belo Horizonte, em Venda Nova de BH, né, na perifa de São Paulo, no subúrbio carioca, nas comunidades cariocas, já não saibam, né? Mas esse senhor aqui, o novo comandante do Rota, que é um apoiador de Jair Bolsonaro, publicamente, ele deixa claro como será ainda mais a abordagem da Rota e de como eles vão ser ainda mais truculentos e agressivos. Você vê o que está acontecendo no Rio, né? O uso das forças militares,
porque sitiaram algumas comunidades aqui do Rio. E o Rio de Janeiro, pela crise que tem aqui, que é um tubo de ensaio do que acontecerá em nível nacional, vem sendo um verdadeiro massacre nas comunidades, e o desemprego aqui está nas alturas. Há estudos, eu estava ouvindo isso no rádio na quarta-feira, que apontam que mais de 1 milhão de jovens entre 18 e 24 anos, estão desempregados, não conseguem se alocar no mercado de trabalho. A informalidade explodiu, as pessoas tentam arrumar um meio de garantir a sua subsistência, e isso gera reflexo inclusive nos índices de violência que explodiram, né? A política golpista vai refletir no cotidiano das pessoas. Não sei se o Coxinha, que foi para Copacabana, fez aquela palhaçada toda, não imaginava que daria nisso, né? Se daria o golpe, o golpe seria para quê? Para melhorar a vida do povo, né? É sempre para piorar. E é preocupante você ver a movimentação que esse sujeito está sendo feito e todo um trabalho que tem por trás disso aí. Manifesto também a minha preocupação com a reforma da Previdência. Eu acho que tudo que está sendo feito é muito tímido. O PT está numa defensiva terrível, está canalizando tudo para o Lula 2018. Até tem as caravanas lá no Nordeste, mas a luta contra os golpistas, a luta contra a retirada de direitos é muito tímida, e a extrema-direita e os liberalóides estão se movimentando. O cronômetro do Lula está contando, e se não tiver mobilizações políticas muito fortes, ele vai ser preso. E há um temor de que o deputado fascista e antipovo Bolsonaro entregue o que restar do nosso patrimônio, o que vai sobrar, né? Já que o Temer já está fazendo aí um saldão, né? O saldão das Casas Bahia, que vão aí 57 empresas públicas, estatais para o saco. Mas ainda há um interesse na Caixa Econômica, Banco do Brasil, desmontar a Petrobras de vez, entregar para a iniciativa privada. E o Bolsonaro busca esse apoio em Washington para colocar o nosso país de joelhos e assegurar a Donald Trump e aos grandes capitalistas estrangeiros que ele vai adotar a política que eles querem, que é de roubo do nosso dinheiro, das nossas riquezas, e soco na nossa cara. Você quer isso para nós? Valeu, galera, um abraço, bom fim de semana para todos.